Bem-vindos ao Great Run. Hoje temos o prazer de apresentar Bruno Lustre, gerente de eventos da Live, e a nossa convidada especial, Babi Beluco, modelo internacional e influenciadora de corrida. É um prazer ter vocês aqui conosco. Prazer é meu, Harry. Todo nosso, estamos aí. Bruno, vamos falar aqui nesse podcast, nesse episódio, sobre a Live Run XP, que é o circuito de corridas da Live. Estou impressionado, impactado com o número, com a capilaridade do circuito. É um circuito nacional, né? Qual é essa proposta do circuito nacional? Como que vocês chegaram a essa ideia de fazer um circuito nacional de corridas? Olha, Harry, acho que foi toda uma construção, né, que a marca vem falando só um pouquinho da marca, né, para que as pessoas possam entender o motivo do circuito. A Live é uma marca de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, né, uma cidade ali de 180 mil habitantes e que é um polo têxtil. E já tem hoje já 22 anos de mercado e que quando né, você tem ali um produto de alta qualidade e as pessoas começam a reconhecê-lo tanto por moda quanto pela tecnologia, o atributo ao esporte e diante de vários relacionamentos, né, e apostas que a gente faz como influenciadores, como vários focos em grupos, né, em divulgação, faltava um check no esporte. E vendo ali numa oportunidade, era final de 2019, quando eu comecei a conversar com a Live, surgiu a intenção de criar um circuito. A gente até desenhou algo para 2020, que foi ali, a gente, falando em termos literais, foram 5 eventos que a gente ia fazer de 5 e 10 quilômetros para que a marca conhecesse um pouquinho mais do território do esporte, né? As pessoas começassem a conhecer também, através da prática, a oportunidade de conhecer o produto. Mas 15 dias depois que a gente inaugurou esses eventos, veio a pandemia e aí a gente acabou engavetando o projeto, né? Acho que todas as áreas sofreram por instabilidade e né, receios, cada setor o seu. Mas uma coisa muito legal da Live foi que, ao invés de abandonar e engavetar o projeto, foi de apostar ainda mais nele. Foi se estruturar, entender que ali era uma oportunidade que, sim, o mercado iria voltar e que as pessoas iam precisar do esporte para aquilo ser algo importante para a vida delas, né? Já que tudo ficou muito ali retido, né? As pessoas ficaram, né, em suas casas, mexendo com toda a parte psicológica, não só a parte física. E então a gente começou a construir a ideia. Quando chegou 2022, que foi o ano de abertura das portas, né, vamos dizer assim, para todo mundo, a gente tinha um cenário diferente de quando a gente começou. Por quê? A maioria das pessoas já estavam com inscrições de grandes eventos, principalmente de 5 e 10 quilômetros, compradas. Esses eventos iam acontecer, porque era uma dívida das organizações com essas pessoas. E a gente falou, tá, beleza, e agora? O que a gente vai fazer com o circuito? Porque não vai fazer sentido lançar um circuito novo só focando aqui em 5 e 10. Foi onde a gente foi buscar uma visão de tá, legal, eu quero ter esse check no esporte, mas como que eu quero ter esse check no esporte? E aí a gente começou a pensar a corrida não como a maioria dos eventos que faz a corrida para corredores, e sim, na verdade, entender que a corrida ela era o esporte e existem perfis completamente diferentes de pessoas participando dentro de eventos. Tem pessoas com foco voltado para performance, um recorde pessoal, uma mudança de distância. Tem pessoas que vão ali com amigos, os grupos de corrida, que o mais legal, e aqui, né, em São Paulo a gente acaba vendo muito disso no final de semana, que para essa galera o mais legal às vezes não é nem ali a corrida em si, mas depois na padaria todo mundo junto, um confraternizando, um tirando sarro do outro, e é esse ambiente que eles procuram dentro do coletivo. Tem ali a questão
de pessoas que nunca correram na vida, que cruzar a linha de chegada vai trazer uma emoção diferente, ser picado pelo bichinho da corrida, como a gente costuma falar também, e essa sensação, a pessoa vai se descobrindo, se desenvolvendo dentro do esporte, né, e se apaixonando por isso. Tem um ambiente família, de pais que querem incentivar os filhos a uma vida que eles acreditam ser mais ativa, mais saudável, e então a gente consegue enxergar ali, tipo, oportunidade de trazer as crianças muito por vontade dos pais, mas também se colocando no lugar das crianças que às vezes ficam em casa com avós, com algum staff e, poxa, a primeira coisa que querem saber é como que foi a medalha, né? Qual é a medalha que os pais ganharam. Então, trazer isso dentro do universo foi aí que a gente começou a lapidar como que seria o nosso circuito, né? E aquilo ali trouxe muito propósito pra gente, muita verdade de que, olha, a Live é uma marca muito humana nessas relações e ali sim, tipo, poxa, como que a gente vai trazer algo que vai impactar e que vai ser diferente para o momento onde a gente estava nascendo, que era pós-pandemia, né? E além disso, atrelado que, poxa, surgiu uma oportunidade, foram 11 eventos que a gente fez em 2022, que a gente lançou o circuito, já é por uma marca de moda esportiva que nunca organizou evento, dar esse passo de organizar sozinha, né? E é legal a gente frisar que a gente construiu uma área de eventos com colaboradores da Live para execução do evento, a gente não usa uma agência, né? E então gera um desafio até mesmo de cultura, né? Poxa, a empresa faz roupa, agora vai começar a organizar evento, como que é isso, né? Então teve ali essa questão de, poxa, como que a gente faria isso? E que como a gente traria relevância, né? Foram aí que a gente falou assim, bom, faz muito tempo que existia o circuito caixa que tinha meia maratonas e que, poxa, acabou deixando de acontecer no contexto que ele tinha antes, né, como um circuito de meia. Vamos postar então no circuito de meia maratonas que derivava, né, para 10 e 5, para que a gente pudesse agregar ali valores e também o Kids, por essa inclusão da família, né? E com esse foco de ter diversas ações voltadas em públicos diferentes dentro do mesmo evento, né? Por que dos 21? Por causa dessa escassez de um circuito, e sim, na verdade, a gente tem grandes provas de 21, né? Mas não com essa capilaridade que a gente traz de um mesmo padrão em várias regiões. E então a gente dava esse check de que, poxa, jornalistas iam se interessar pela nossa história, então iam ajudar a contar essa história. Poxa, quem é corredor, poxa, tá surgindo um circuito novo de 21, quanto tempo que eu não vejo isso acontecer? Se eu gosto de corrida, deixa eu ver o que é isso. A gente também tem uma felicidade gigantesca que o nosso projeto, ele foi visto ali, né? Tipo, quando a gente sentou com algumas marcas para apresentar para eles, a gente teve a felicidade de conhecer o pessoal da XP, que na hora, tipo, a veia deles de esporte ali, a visão de negócio foi de, cara, eu quero isso. Então, uma coisa que é muito difícil hoje de acontecer, que é de uma marca investir num projeto quando ele está no papel, não existia referência. Esporte, né? Exato, e assim, poxa, isso foi muito legal que ali a gente teve um casamento já meio que na hora, pelos propósitos, pelo aquilo que a gente queria levar para o público. Então isso também trouxe ali um valor agregado de duas marcas que se juntavam para trazer algo novo para o mercado, num momento de novidade, né, de retomadas e tudo, né? E que aí a gente desenhou inúmeros benefícios para o cliente XP. Então, para o cliente XP fazia muito sentido estar dentro do circuito, por tudo que a gente oferece de ativações para ele, de exclusividade. E também foi ali a oportunidade da gente se relacionar com assessorias esportivas, que dentro de uma linha de raciocínio que a gente tem, poxa, as assessorias normalmente elas montam ali a estrutura delas afastada dos eventos. E a gente falou assim, não, a gente quer fazer algo com todo mundo. Vamos conversar com essas assessorias de tipo, por que eles não montam dentro do evento? E aí a resposta foi de que, poxa, a maioria dos eventos não permite isso. A gente falou assim, não, você tá maluco. Pra gente o mais legal é que todo mundo esteja junto, que tenha ali uma premiação, que normalmente é a galera da assessoria que pega, né, o pódio, e que estejam os amigos comemorando, celebrando dentro da arena isso, e não depois celebrando em outro momento. Então essa foi a construção que a gente começou a fazer lá em 2022, que vem
desde o primeiro evento e tá na nossa raiz aí de, poxa, por que que o circuito ele vem crescendo, ele vem tendo ali os momentos de aprendizado, né, e de uma curva aí de melhorias que a gente sempre está disposto a trazer, mas que a gente sai de 11 eventos para 51 eventos, se tornando o único circuito nacional. E por que nacional, né? Porque a gente está presente com pelo menos uma etapa em cada um dos estados. Todas as capitais têm pelo menos uma etapa do circuito. Algum domingo de obra? Sim, a gente chega até a fazer 3 eventos num final de semana, né? A gente está falando de 52 finais de semana, finais de semana no ano, só que pra gente, por questão de planejamento, de alinhamento, a gente pega os eventos de março até a primeira semana de dezembro. E aí isso acaba encurtando aqui, e uma vez que a gente investiu nessa estrutura própria de ter um time ali engajado com os propósitos da marca, isso facilita para que a gente possa derivar esse circuito e manter o mesmo padrão que a gente tem aqui em São Paulo, que, poxa, acaba sendo comparado a outros grandes eventos que tem aqui em São Paulo, mas, poxa, a gente chega em cidades do norte, do nordeste, que às vezes não tem a mesma oportunidade de circuitos nacionais, a gente leva esse mesmo padrão. Então, tudo que tem na etapa de São Paulo ou no Rio de Janeiro, a gente leva para todas as etapas do Brasil. Isso para eles é uma novidade, né? Que sai da bolha, né? Sai da Exato. bolha de São Paulo, né? Das grandes cidades, né? Exatamente. Levando para o norte, né? Isso é a visão do organizador. Babi, na visão do atleta, você é um atleta competitivo, corre bem. Como que o circuito ele pode trazer benefício para o corredor? Que busca, como na visão do corredor, que ele busque performance, que ele busque sua participação, como você vê o circuito? O que ele traz, o que o circuito agrega para que você consiga fazer a sua corrida boa? Eu acho assim, Harry, independente da sua motivação para a corrida, né? Seja ela por esporte, por levar a família junto, por performance pessoal, é exatamente igual você chegar no restaurante e isso vai fazer toda a diferença. A comida vai ser a mesma, mas se você chegar no restaurante, não tiver a mesa posta, não tiver um garçom legal, não tiver um copo bonito, como é que você vai se sentir? A entrega vai ser a mesma, você vai comer. Então eu acho que na corrida é a mesma coisa. Quando você chega num lugar que você vê que tem a organização certa, a água no lugar certo, um ambiente bonito, acolhedor, é muito mais gostoso de correr. Eu acho que é por isso que de repente as pessoas que correm mais assiduamente sempre buscam as majors, que é por esse contato com esse super panorama de coisas que tem, né? E a live consegue trazer isso. A gente vai na live e a gente tem uma sensação de que a gente está correndo quase uma major, porque é muita coisa. Tem os patrocinadores, tem uma parte do palco que é super integrativa, é tudo muito organizado. Então isso proporciona pra gente uma corrida muito mais gostosa, muito mais segura, digamos assim, né? Que a gente entende que a gente está num ambiente seguro, controlado, cuidado. Então é uma outra experiência estar num ambiente assim. Bruno, a logística. Vamos falar um pouquinho da logística, que deve ser uma coisa absurda, absurda. Desafiadora. Vamos falar da logística. Como é a logística? Me conta algum caos aí, as perrengues, para você fazer uma nau só milhão o barco, né? A gente tem, assim, como eu falei, né? A gente quis internalizar as coisas e aí para que a gente possa ter ali um controle do risco, né? E quando eu digo risco, é muito baseado na qualidade, né? Então, poxa, eu quero levar a mesma qualidade para todos os lugares. Então, a gente tem hoje a estrutura, mobiliário, isso tudo é nosso e acaba sendo o impacto de como chegar em determinados lugares. A gente está falando que para a gente ir para o norte, pelo país continental que a gente tem, né? Aqui a gente vive de uma maneira completamente diferente da maioria dos países, né? E até mesmo cultural, porque o que é legal para uma região às vezes não é para outra e vice-versa. Então, até mesmo os atrativos que a gente tem que trazer, por mais que a gente mantenha um padrão, tem certas coisas como a banda, a gente, poxa, tem que pegar uma banda mais voltada para a região, porque aqui tem determinado tipos de gosto padrão, lá o outro vai ser de outra forma. Então, tudo isso é pensado, mas chegar com estrutura própria num país onde a gente depende basicamente de rodovias, porque o transporte aéreo
algo assim absurdamente caro, é o maior desafio. A gente e a gente nossa estrutura fica, como eu falei, lá no sul do país. Então a gente de fato está saindo de uma ponta e chegando nas outras pontas, né? O material ele chega a ficar tipo 30 dias na rua, 30, 40 dias na rua. E a complexidade é grande de poxa, normalmente as pessoas pensam em como você vai fazer chegar, mas poucas pessoas pensam em como você vai fazer voltar. Então, o time já se planeja já também para que a estrutura saia de um lugar e vá para o outro, para que a gente possa otimizar essa parte de transporte e que a gente possa resolver. E sim, os percalços que acontecem no caminho a gente vai solucionando com parceiros importantes da região. Então, por mais que a organização seja 100% própria, sempre tem uma figura local, que a gente chama de preposto, que auxilia a gente com fornecedores, com questão de contratação, daquilo que a gente chama de staffs, que são as pessoas que vão trabalhar no dia. A gente está falando que tem eventos que a gente tem uma média aí de 300 a 500 pessoas trabalhando no dia com a gente, e que a primeira vez que a gente está vendo na vida é no dia do evento, e que a gente tem que passar o nosso padrão. Isso não deixa de ser uma logística também, de como que você traz uma cultura de empresa que às vezes é diferente da cultura de organizações que acontecem ali na região. Então, é todo o trabalho de um time qualificado para isso chegar. E você me perguntou de o que aconteceu, né, em algum caso mais esporádico e tudo. Poxa, eu posso te relatar algo que aconteceu essa semana, né? E que poxa, a gente teve ali uma infelicidade com um produto nosso que acabou não tendo a melhor ali fixação de estampa de Recife, e que para não lesar os atletas, poxa, o time todo, né, quando a gente fala, normalmente só se pensa no time de eventos, mas o time todo da fábrica se uniu para fazer mais de 1.200 camisetas que deram problema para o nosso evento de Recife, que é agora no domingo, para que em 3 dias essas camisetas estivessem prontas, chegassem ontem de madrugada em São Paulo. Poxa, a gente, até mesmo para que a gente pudesse levar para lá, não dava para mandar em caixa, então a gente colocou em mala de viagem, que chegou ali tipo, no aeroporto, hoje 4 horas da manhã, quando era 8 horas da manhã, essas camisetas estavam em Recife para atender os atletas. Então são essas coisas que a gente acaba passando em evento, e por essa capilaridade de, poxa, não dá, se eu for num transporte saindo de Jaraguá direto para lá, ou fica inviável financeiramente, a gente está falando de algo de 40, 50 mil reais, né? Então a gente vai usando desses artifícios de poxa, como que a gente engaja todo um time pensando em soluções para que a gente não tenha um atleta penalizado. E o clima? Você viu alguma coisa assim diferente? Muito impactou alguma coisa assim? Com certeza. Quando a gente olha ali norte e nordeste, o calor é algo absurdamente maior do que a gente está falando dos eventos do sudeste e do sul, né? A gente já tem como padrão, todo evento ele é regido pela normativa da CBAT, né? Então você tem ali o posto de hidratação tem que estar pelo menos a 3 quilômetros, né? 1 a cada 3 quilômetros. A gente já tem como padrão 2 quilômetros, mas quando a gente vai para o norte e para o nordeste, a gente coloca 1,5. Então uma prova de 5 quilômetros, eu tenho 3 postos de hidratação na prova, porque a gente sabe dessa característica. A outra característica é o horário de largada. O horário de largada nessas etapas, por conta do calor, ele acaba saindo num horário ali de... tem gente que fala que é madrugada, né? Então 4h30, 5 horas da manhã, às vezes a gente já tem uma largada de 21 quilômetros, né? Mas é necessário, né? Pelo calor, eu aposto que os atletas ficam gratos por isso também. Com certeza, até justamente por conta de... Manaus é absurdo, né? Manaus é absurdo. A gente agora vai... Manaus é dia 6 de abril e realmente essa logística é algo... de se pensar uma prova nesses lugares, né? Todo esse cuidado ele é preciso para que a gente possa trazer a melhor experiência para os atletas e que ele também não corra um risco, né, dentro da prova, porque como a gente falou de perfis de atletas aqui, tem gente que, poxa, vai para fazer o seu melhor e independente da circunstância. Então isso também tem que ser calculado pela organização, né? Mas também a gente pega
a parte do sul, que quando a gente entra dentro de uma fase ali de junho, julho, é um período chuvoso, e aí já o frio com a chuva, poxa, você causa risco de hipotermia, então também é outro cuidado que a gente tem que ter. De todos os extremos, né? Acho que a gente tem que olhar para isso. E isso que o Bruno falou até da questão do padrão, eu acho legal, por ser uma corrida que vai em vários lugares do Brasil, né? Também motiva as pessoas a irem visitar outra cidade, né? Então é muito importante essa coisa do padrão que eles têm, porque se eu tô acostumada a correr a live aqui em São Paulo, que é o padrão ouro, e aí se eu quiser ir conhecer Recife, por exemplo, será que eu vou ter aquele padrão? Então a live consegue deixar isso certinho, todo padrão específico. Isso é muito legal, porque nos dá uma segurança. A gente sabe que a gente vai conhecer um lugar diferente, mas tendo aquela estrutura maravilhosa que a gente conhece, sabe, acredita, né? Então é sempre uma experiência muito boa. E aí as 3 distâncias atende também, né? O mix é 5, 10, 21, deixa que... Passa que tem gente que não viaja para correr só 10, né? Tem que viaja para 21, viaja. Eu acho que tem um ponto aqui, Harry, que a gente nasceu com um circuito de 21 e ao longo do... A gente foi pro 4º ano agora, a gente entendeu que não são todas as cidades que a gente consegue ter o melhor percurso para 21 ou ali algum apoio de trânsito local, então às vezes vale a pena a gente começar com algo um pouco mais modesto de distância, como 5 e 10, ou até mesmo no feedback que a gente recebeu dos próprios grupos de corrida, que para pessoa 5 e 10 todos os lugares têm, 21 quilômetros, pelo menos uma prova na cidade, isso costuma acontecer, mas para a pessoa chegar aos 21, para a pessoa sair do 5 e ir para o 10, normalmente isso só acontece na prova. E como que a gente estimula os atletas de eles buscarem outras distâncias para que eles façam essa transição de uma forma segura, né? E não se coloquem ali, se inscreve na prova primeiro para depois resolver treinar. Então, dentro do circuito a gente tem algumas etapas com distâncias intermediárias, que é o caso de 4, 8 e 16 quilômetros, para que as pessoas possam cuidar de uma transição naquilo que elas almejam, né, de uma forma mais tranquila e que a prova seja um estímulo e não, na verdade, ali uma barreira ou, na verdade, algo que possa desestimular depois se ela não alcançar o objetivo e quebrar no meio da prova. Essa é uma das coisas da live que eu adoro, porque eu lembro que quando começou, e a gente não é acostumado a ver uma outra distância, sem ser 5 ou 10, né? E a gente via 4 e 8. E, gente, que interessante, que legal, deixa eu ver como é que vai ser o meu tempo no 8, né? É um pouquinho menos que o 10, então será que eu vou correr um pouquinho mais rápido? Então essa coisa de quebra de padrão de distância, eu achei, assim, uma ideia fenomenal que a live teve. Ano passado, na 3ª edição do circuito, teve 28 etapas. Esse vai subir para mais 23 etapas, que vai para 51. Exato. Vamos falar da expansão do circuito e do valor agregado que ela dá na arena, no kit, Vamos falar da expansão. Porque a expansão chegou no limite? Não. Não. Tudo sempre pode melhorar. Primeiro que a nossa empresa é movida a desafio, né? A gente quer se superar sempre, é o tipo de coisa que isso vem... Você enxerga, na verdade, em todas as cadeias, né, da empresa, seja na gestão, seja ali, né, na fábrica, todo mundo sempre busca a perfeição, o melhor e não num formato rígido disso, e sim, na verdade, de, poxa, todo dia, se hoje eu fui bem, amanhã eu posso ser melhor, eu posso aprender com algo que eu fiz hoje, e é uma cadeia evolutiva. E do nosso lado, a gente tá com mais de 300 lojas no Brasil, né? Brasil, a gente está falando aí que são mais de 5.000 municípios, e então a gente tem uma oportunidade ainda de crescimento de marca, e a marca... Hoje é uma história legal de a gente fazer essa associação, porque a marca está tão vinculada à corrida que quando a gente abre uma loja em determinado lugar, as pessoas já... E quando vem a corrida? Então, por isso que a gente enxerga que sempre existe espaço aqui para a gente trazer a corrida. Talvez a limitação, né, de chegar com um evento dessa estrutura para a maioria das cidades é sim ali um desafio, mas o nosso desafio tá, se eu não consigo chegar com essa estrutura, com que tipo de experiência live que a gente vai chegar? Então, com certeza, nos próximos anos, a gente vai trazer outras novidades além do circuito.
Posso dividir uma historinha rapidinho sobre live? É engraçado porque, assim, eu sou de Santa Catarina, eu tenho, assim, uma admiração e um carinho muito grande pela live. Porque lá em 2011, nem existia ainda Live Experience, né? Eu comecei a trabalhar com a live e a gente fotografava os lookbooks seja de corrida, seja de esporte fitness, né? Que a gente fazia, como a moda praia. E naquela época, sei lá, a gente fotografava 100 looks no dia, na garagem do pai da Joyce, né? E a Joyce é uma das donas da live. E assim, eu lembro da fome de fazer o melhor, da vontade da experiência boa. E a gente fotografando e a Joyce chegava com uma cuca de Jaraguá pra gente. Era assim, era sempre um tratamento de primeira pra gente ver aquilo acontecendo e a coisa ficar linda. E eu lembro que ao longo dos anos eu fui vendo a coisa acontecer e crescendo cada vez mais. E eu pensava, gente, dava pra ver naquele dia, naquele momento, o brilho nos olhos dos donos, que o dono engorda o boi, né? Então, assim, desde aquela época, o quanto eles tinham paixão pela coisa. E aí a gente vê hoje despontando, assim, é uma coisa linda de se ver, realmente. Isso é muito legal, né, Babi? Porque, poxa, tudo ali é feito com muito amor. E eles trazem isso e acabam refletindo em todo o resto do time. Então, é muito... Às vezes parece balela a gente falar, né? E tudo, a gente acabei de voltar de um treinamento de liderança que a gente fez ali para mais de 80 líderes da empresa. E todo mundo com essa sementinha, não digo nem plantada, mas na verdade já germinada ali. E quando a gente repassa para os times, é a mesma vontade de fazer algo diferente. Então, com certeza, né, essa paixão que eles têm por fazer as coisas bem feito, com propósito, isso faz a empresa estar nesse momento feliz que está. E transborda nos resultados, né? Com certeza. Eu sou fã da Joyce, viu? Porque ela é muito agressiva, sabe? No bom sentido. Loja em Paris, em Nova York, ela banca né? A marca, né? Eu acho muito agressiva, muito... É algo E é uma pessoa humana, né? Eles se permitem sonhar, mas não se vislumbrar. Então, eles são bem realistas, mas tem ali o foco no objetivo. E, assim, poxa, né, um dos, né, dos lemas que a gente tem é que tudo dá. Mas trazendo ali, tipo, poxa, dá porque você acredita. Se você tem fé, se você se prepara para aquilo, você vai conseguir. Pode não ser naquele primeiro momento, mas você vai aprender e algum dia você chega lá. Não desiste, não desfoca disso, porque você consegue. A Babi citou sobre viajar, fazer um maraturismo, né? Conhecer umas cidades novas. E a Live esse ano está com a novidade de 5 etapas especiais turísticas. Né? Quais são as cidades? Foz, Foz do Iguaçu, Búzios, a gente está falando de Trancoso, Gramado, que é a nossa primeira edição agora no dia 4 de maio, nessas distâncias, e Bonito. Né? O foco aqui, a Live, ela tem uma visão de marca muito sustentável, né? Não é à toa que a gente é a moda fitness mais sustentável do Brasil. E a gente viu uma oportunidade aqui de fomentar turismo, como a Babi falou, né? De as pessoas hoje... E isso é muito legal do mercado da corrida, que as pessoas... É óbvio que elas correm na cidade delas, mas é sempre legal você juntar uma viagem que você quer fazer com alguma prova que seja legal, que seja Juntar estruturada. amigos, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que moram fora de São Paulo. Vamos então prova juntas? Vamos. Então é também um momento de união, né? É isso. E a gente viu uma oportunidade do circuito, que a gente busca já alternativas ali sustentáveis, mas a gente está mais plugado com a natureza, com o turismo. Então por isso que a gente escolheu essas 5 etapas de uma maneira de piloto mesmo, né? Então, assim, a mesma filosofia de experiência que a gente está trazendo, mas para eventos mais exclusivos, para 500 até 1000 pessoas, né? Mas que vão estar mais conectados ali com a natureza durante a sua corrida. Então, eu acho que isso é uma oportunidade legal. E a gente vê isso muito no trail, né? Mas numa corrida de pista, a gente está trazendo essa ideia para a galera de passar ali por regiões que são ali mais voltadas para a natureza. Eu agora fiquei animada para fazer essa de Trancoso. Tô animada. Búzios, legal pra caramba. Búzios vai praia, vai pro asfalto. A gente ainda tem ali alguns percursos a serem definidos, mas a gente enxerga assim a oportunidade de mesclar pista com praia, mesclar alguma parte de pista, às vezes com alguma trilha. Então, como são eventos menores, né? A gente está falando que
São Paulo a gente tem evento para 10 mil pessoas, lá a gente vai fazer um evento para 500 pessoas. Então o formato também permite a gente trazer algo mais diferenciado de percurso, porque o volume de pessoas passando ali é menor, até mesmo por questão de preservação ao meio ambiente, né? Uma coisa é a gente colocar ali 5 mil pessoas passando numa trilha e outra coisa são 500 pessoas. Tem essa consciência ecológica também. E a questão de segurança, a Live vai entrar esse ano com a motolância, né? Como é a motolância? A gente deu alguns passos aqui olhando um cenário geral e até mesmo alguns acontecimentos que infelizmente, né, fazem parte do dia a dia de todos, acho que todos nós estamos sujeitos, mas de fatalidades que aconteceram em eventos, né, ali em janeiro, fevereiro. Rotina. Só que com o aumento do mercado da corrida, que é maravilhoso, e poxa, a gente está falando que isso estimula as pessoas a serem mais saudáveis, né? Mas quando você tem mais gente praticando algo, você tem tendências a mais atendimentos acontecerem dentro de eventos, né? Então a gente, olhando para isso, né, a gente aumentando o nosso número de eventos, aumentando o número de participantes, como que a gente deixa o ambiente mais seguro para os atletas? Então, a gente já viu ali a oportunidade de, além de ter ali as ambulâncias que são padrão no evento, mas a ambulância é mais complexa de ela chegar em determinados lugares pelo fluxo de pessoas, mesmo que tem no próprio evento, ou pelas vias que estão interditadas, né, e dependendo de onde for o circuito, né. Então a ideia foi colocar enfermeiros com motocicleta para que eles possam ficar rodando o evento e a única função deles é de fato olhar focos, né, de necessidade de atendimento. Então eles estão ali alinhados com a organização da prova, porque eles têm uma visão de onde é cada parte do percurso, ou qual é o momento de cada parte do percurso, mas que a visão deles é exclusivamente para o atleta. Mas a gente trouxe uma outra inovação, Harry, se você me permite, que foi até mesmo, poxa, acompanhando, né, influenciadores, acompanhando os casos que aconteceram, que tem um organizador no Rio de Janeiro, não vou me recordar agora para dar o crédito, que ele colocava ali um QR Code nas placas de quilometragem para que se alguém precisasse de atendimento pudesse chamar, mas mesmo assim ainda está quilômetro a quilômetro. E a gente viu através de um amigo influenciador ali que ele fez um comentário e falou assim, poxa, e se a gente colocasse isso no número de peito de todos os atletas? Para a gente, né, o time criativo do jeito que é e buscando inovação, buscando melhoria, a gente falou, cara, tipo, por que a gente não pensou nisso antes? Porque normalmente o que acontece, né? Se alguma pessoa passar mal, primeiras pessoas a verem isso e acolherem são os atletas, que vão esperar ali a moto da organização passar para sinalizar, onde a gente vai chamar pelo rádio a ambulância para prosseguir com o atendimento, né? E para que esse atendimento seja correto. Então a gente, já desde o primeiro evento do ano, a gente trouxe a questão de ter um QR Code de emergência. Se você precisa de alguma emergência, você consegue, através desse QR Code, ter um canal direto com a nossa central de atendimento do evento. E aí, poxa, tô correndo ali, vamos dizer que, poxa, você está correndo com o seu celular, você viu que eu preciso de um atendimento, você no seu próprio número de peito já consegue acionar a gente, falar, olha, aqui no quilômetro 2, no quilômetro 15, tem gente precisando de atendimento e tudo. Excelente. A equipe médica já consegue passar um rádio para o nosso time, que já vai ter ali a motolância, fazer um primeiro atendimento e ver se há necessidade do deslocamento de uma ambulância ou não. Isso se torna muito mais ágil, a questão de, a partir do momento que eu não tenho ali 10, 15 pessoas olhando para a segurança do atleta, eu tenho, na verdade, todos os atletas com oportunidade de fazer um atendimento mais rápido. Poxa, felizmente a gente não teve nenhum caso nesses 3 primeiros eventos, mas a gente está muito preparado para que agora essa agilidade, ela não dá nem para dizer quantas vezes mais que elas aumentaram a chance de ter um atendimento rápido e que a pessoa não venha ter uma complicação dentro ali de um mal-estar na prova. Então eu enxergo que não só a motolância, mas essa iniciativa de a gente estar antenado ao mercado, de terem ali feito algum tipo de comentário e a gente fala assim, cara,
a gente topa fazer, tipo, vamos ver qual é que é. E eu posso dizer para vocês que existe ainda um pouquinho de confusão dos atletas de ver um QR Code ali, pensa que é onde vão acessar o resultado da prova, É né? isso que eu ia te perguntar. Não tem esse erro de repente, eu vou acessar, ou vou bater uma foto tua, vai ler o QR Code, vai chamar. Não tem essa margenzinha de erro? Tem, mas a partir do momento que a pessoa bate o QR Code, já vem uma mensagem dela, tipo assim, olha, você está no canal de atendimento da prova, se você tem uma emergência, nos diga qual é o quilômetro que você está ou ligue imediatamente. Então, Tem um já plantão. vem, tem plantão isso, né? Fica na mão do nosso médico responsável no evento para que a gente possa ter essa... E aí, se chega alguma mensagem que é distorcida da situação, ele já não dá nem importância, porque ele está ali, né, em real time, ali acompanhando o que chega. Então, a gente enxerga que, mesmo que cause ainda uma confusão, porque é algo novo, né, inédito, poxa, é algo que, dessa forma, apareceu alguma mensagem que não é relevante para o momento, o médico ignora, até mesmo ele não gastar energia com algo à toa, né? Então, Eu acho que é até legal agora na nossa parte, puxando um pouco da responsabilidade, né? Já que vocês foram geniais nesse ponto, nós influenciadores de educar a galera, né? Já que vai falar da prova, fala dessa coisa que é super interessante, já explica como fazer direitinho, para ajudar cada vez mais, né? Por isso tem alguns que primam pelo Uber, né? E acham que aquilo é normal, né? Banalizada a maratona em casos, né? Porque faz mil. Bom, cada um faz o que quer, né? Exato. Mas eu, por exemplo, eu tenho 30 anos de corrida, eu tenho 34 maratonas. Eu tenho mais 9 os ultra, mas eu fui assim 2 por ano, acho que tá, né? Tá bem. Lai, Babi, você é uma pessoa muito viajada, né? Conhece o mundo todo. Eu queria que você desse umas dicas para a pessoa que quer correr essas 5 etapas turísticas. Qual a vibe que ela deveria procurar em Trancoso, em Búzios, em Gramado? Não só a corrida, como ela deve planejar para que a experiência seja uma experiência completa, né? Para o maraturismo. Eu acho que, acima de tudo, a Live já disponibilizou desde o começo do ano todo o calendário, né? Então vale a pena se planejar, organizar certinho que cidades que quer conhecer, combinar com os amigos, porque é sempre gostoso estar com mais gente, né? Aproveitar esse momento especial. Convida lá com uma prima que mora longe, uma amiga, então convida mais gente, chama o marido para ir junto, né? Faz virar um evento legal. E realmente entender o que a cidade pode te propor. Por exemplo, você vai para Búzios, que legal, é uma praia, né? Vou aproveitar. De repente, assim, a pessoa vai para fazer performance. É legal também, pode acontecer. Então já se programa para chegar um dia antes, tenta aproveitar depois, porque antes da prova também a gente tem que estar mais cansada, né? E assim, é uma possibilidade. do kit, a partir do momento que você começa a utilizar, você descobre ali uma oportunidade de uma marca que entrega uma qualidade de tecnologia dentro do esporte, né? Que Inclusive, você... é um dos melhores kits que tem nas provas de rua, hein, da Live. Então tem essa oportunidade. E assim, a gente fala aqui produto da Live, mas não vem só produto da Live, vem várias outras marcas parceiras que estão ali sempre com alguma experimentação, degustação de produto. Então é um momento de descoberta, né? Acho que isso é muito legal. Mas, então,
primeiro ponto é se a gente... Qual o percentual médio de gênero? O nosso evento, ele tem ali como característica 55% feminino. Né? Então é legal e, na verdade, eu acho que é uma tendência dentro da corrida que as mulheres hoje elas já ultrapassaram os homens e a gente vê isso refletido dentro dos nossos eventos. Né? Não só em eventos, como em resultados também, né? As Também. mulheres estão Uma cada coisa vez que eu tenho mais... percebido, a coisa de moda, vamos passar um pouquinho para lá, só uma pergunta. As cores pastel pegou, né? Pegou. Pegou nude, né? Nude que chama? Eu acho que assim, a Esse paleta de bem- cores, a paleta de cores faz parte da moda. Eu acho que são seasons, são momentos que vem o pastel, aí tem momento que vai um pouco mais neutro. E a Live sabe dançar disso muito bem, porque eles lançam a moda. E aí todo mundo quer igual. Eles começaram assim, pum, agora os cores neutros, mais verdes, todo mundo quer aquela cor. Porque a gente olha nas fotos, a gente vê todo mundo com aquela cor, a gente quer também, a gente tem o desejo. E aí quando todo mundo já perdeu a graça, eles vão lá e lançam uma cor nova. Então isso é muito algo legal. mais quente, então Algo mais você quente. tem sempre essa mescla de tendências, né? E eu acho que também, assim, influencia nos lugares. Você vai pro Rio de Janeiro, a mulherada tá toda de conjuntinho da Live colorido. Mas no Ibirapuera, o pessoal gosta de coisa mais escura, é um verde mais escuro, é um preto. Então é muito relativo de acordo com a cidade também. Com certeza. A expectativa do público na arena, né? Muita ativação, como que também vocês trabalham com essa parte da ativação? Harry, o evento ele foi desenhado para as pessoas não pegarem a medalha e irem embora, como acontece na maioria dos eventos, né? Justamente por essa questão de a gente entender que o evento não é para um perfil único, e sim para pessoas que estão ali vivendo o momento delas e que precisam curtir do jeito delas. Então, dentro da arena, a gente tem como atividades padrões e gratuitas, tá? Personalização de medalha, personalização de camiseta. Então, para quem quer ali algum status, guardar aquilo como uma lembrança, como uma recordação do seu primeiro desafio ou do seu recorde pessoal. Então, você tem essa oportunidade de registrar ali o momento, né? E aquilo ficar marcado. Você tem ali para a galera que gosta de curtir ali um show, a gente tem sempre banda ao vivo, o nosso palco ele é vivo, né? Sempre acontecendo alguma coisa como banda ou alguma aula, porque poxa, a gente sim enaltece a conquista, né, do pódio, que são as pessoas que ganham a prova, mas a gente entende que, poxa, não dá para deixar ali tipo, o palco como um elefante branco só esperando esse momento. O evento é de todos, então, poxa, deixar o palco vivo, ele ativo, independente se você está ali à frente do palco ou se você está ali esperando para participar de alguma ativação de alguma marca, né? Poxa, você tem ali algo acontecendo ali, deixa o ambiente mais legal, né? Mais festivo. Então, acho que esse é o intuito. Outro ponto é água à vontade na arena, então a gente entende que uma coisa que pode fazer a galera ir embora mais cedo é o calor, e sem água as pessoas não sobrevivem, principalmente quando a gente fala de Nordeste, do Norte, como a gente falou, né? Até mesmo Centro-Oeste, né? Então, poxa, desde o nosso primeiro evento a gente tem água ali, né? A gente tem um ponto de hidratação na arena que, desde o momento que você chega no evento até o momento que você vai embora, a gente tem água. A gente tem ativações de diversos parceiros, mas aqui eu destaco também para quem é cliente XP, porque baseado naquela referência que eu falei de, poxa, as pessoas vão celebrar depois num café da manhã juntos. Poxa, quem é cliente XP, a gente tem um lounge onde essa pessoa ela tem um café da manhã e ela aproveita o evento ali, então ela não precisa ter pressa para ir embora para tomar o seu café da manhã, né? E são diversas marcas que estão com a gente aí ativando, então sempre tem a degustação, seja de ali algum isotônico, alguma barra de proteína ou algo do tipo que vai fazer a pessoa descobrir um produto, às vezes que ela não conhece, ou na verdade de pegar ali um produto que ela gosta muito e aproveitar melhor o evento, porque é funcional para aquele momento. E a gente sai da corrida endorfinado, né? E muitas vezes a gente quer aproveitar isso. Aí vai fazer uma aula de zumba com a galera. Aí vai esperar, como ele falou, o pódio. Porque o pódio é singular. Só que assim, a corrida é o esporte mais coletivo que tem. Então se você não pegou pódio, você vai estar torcendo para quem pegou, pulando junto, vai comemorar, vai
vai comer um negocinho depois. Então, esse clima pós-corrida da live é muito gostoso, porque vira uma festa, né? Vira um evento de domingo. Eu vou confessar aqui para vocês, Babi, que a gente desenhou tudo isso, mas quando a gente coloca em prática, a gente tem ali aquele frio na barriga, né, de execução. E aí? Será que de fato a galera vai aproveitar? E quando a gente começou com os primeiros eventos ali em 2022, vinham ali a federação local, né, ou até mesmo a CBAT em eventos que a gente fez em Brasília. Eles olhavam ali a gente fazendo a premiação, que normalmente é a última coisa a acontecer dentro dos nossos eventos e de outros também, né? Cara, como que vocês conseguiram tanta gente assim para assistir a premiação? E a gente falou assim, olha, tá vendo as assessorias? Elas estão aqui. Tá vendo a ativação? Tá sendo desenhada pra galera curtir. Tá vendo? Ó, tem o espaço Kids, então a criança que veio aqui pro evento tá brincando lá enquanto o pai tá com os amigos. E por aí vai. Então acho que é isso que faz o evento ele perdurar mais do que simplesmente, poxa, acabei aqui minha corrida e agora o que eu vou fazer? Ah, eu vou encontrar com os amigos em outro lugar pra gente celebrar, pra gente ficar à vontade. Não, a celebração acontece dentro da arena. E a memória fica, né? Porque a gente sabe que foi aquela manhã inteira gostosa. Não é tá bom mais uma medalha. Não, foi o evento, foi o encontro, foi a pequena festa depois da corrida. Minhas primeiras corridas foram da Corpore, em 94. Sabe, a gente largava da praça no Portinho, dava 2 voltas dentro dele, dava 2 voltas de 3, era prova de 6 quilômetros. Depois nós chegávamos, porque não tinha nem rede social, né? Então o contato, e não tinha corrida. Tinha uma aqui, daqui 2 meses, era muito, muito escasso. Então, depois da corrida, a gente fazia social, ficava lá batendo um papo, porque a gente sabia que só ia ver a pessoa só daqui 2, 3 meses, alguma coisa assim. E eles faziam uma coisa para prender o público, que eram os sorteios. Eles ficavam sorteando depois, ficavam no palco, ela sorteando, o pessoal não arredava o pé, enquanto não acabasse a sorteio. Então é uma forma de, né, a medalha, né? Por exemplo, o Brasil não tem cultura de usar medalha. Você ganha a medalha, você põe ali 1 hora, fica 5 minutos. Se sai na rua, você atira. Nova York, você desfila né? O dia inteiro, O né? dia inteiro, né? No dia seguinte, né? É legal, né? Cultural, né? Não, e é muito legal falar isso, porque tem tanta oportunidade, né? Se a gente olha, tipo, comparado com esses eventos, que é... Poxa, a corrida, ela traz um pertencimento absurdo para as pessoas. E aí, por mais que a gente já pensou várias coisas e executa, ainda tem oportunidade para muita coisa. Então, o legal é isso. Eu acho que a gente já está num tamanho bem grande. A gente quer se tornar maior, mas a gente quer, além de crescer a quantidade de eventos, é de trazer mais coisas. Então aqui está uma boa oportunidade de, poxa, como que a gente traz esse mesmo status que você desfila com a medalha quando você faz ali uma major e você tem acessos na cidade porque você conquistou a sua maratona? Poxa, a gente pode também começar a pensar aqui no Brasil e até respondendo uma outra pergunta que ficou ali um pouquinho não respondida, tá, Harry? Que é de qual é o apoio que a gente pode ter com a cidade, né? Eu acho que tem cidades que são mais abertas, que não tem tantos eventos, né? Ou tem, mas às vezes, tipo, não são ainda referência no Brasil. Local, né? São eventos locais. Né? Exato, né? Mas tem cidades que, poxa, né? Você pega São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre muito bem posicionado para a maratona lá do Paulo Silva. Então, assim, poxa, esses já são um pouco mais difíceis de a gente conseguir outras coisas com a cidade porque elas já estão posicionadas, né? Mas eu enxergo sim que em algum momento, e aí dentro do nosso pipe aqui, a gente está falando de que talvez em 2027 a gente venha com uma maratona e buscando aí uma cidade que ainda não tenha uma maratona de expressão e que, poxa, essa cidade, hoje a gente tem abertura com muitas dessas cidades que a gente traz ao nosso evento como meia maratona e que elas gostam tanto que a gente pode se envolver com turismo, a gente pode se envolver com toda a parte de comércio da cidade e bolar eventos ainda maiores, trazendo a maratona como algo de que a pessoa vai ficar um tempo a mais na cidade. Então, isso já está no nosso pipe e a gente já tem aqui algumas ideias aqui que eu não posso revelar, mas que, poxa, assim que a gente... A intenção é... 27. A intenção é realização 27, mas
quando a gente fala de maratona, a gente tem que se antecipar com divulgação, né? Então a gente não vai fazer em 27 e divulgar em 27. A gente tem que, no mínimo, um ano antes, já contar pra galera como é que vai ser, o que que a gente traz. Então, isso está no nosso radar. Eu falo que ainda está engatinhando, mas que a gente tem oportunidade aqui. Extremamente benéficos para a cidade, né? Porque uma vez que você vai fazer uma maratona, você não vai querer fazer um bate-volta. É como as majors, já que você viajou para isso, você passa uma semana na cidade, você vai comer nos restaurantes da cidade, você vai passear nos pontos turísticos, né? Então, para a cidade, é uma coisa que vai dar um boom absurdo também. Eu vou fazer aqui o nosso momento Yoff. Yoff é uma marca de óculos esportivo que quer dizer, vem do hebraico, a palavra Yoff, ela quer dizer alegre, legal, uma coisa bacana. Então, é o momento que fale uma coisa que para você é legal, bacana, na sua vida esportiva, profissional, o que te marcou? Eu acho que o que me marca, assim, Harry, eu acho que eu tentei sair do universo da corrida como organização, ir para um ambiente mais festivo, tudo, e recebi uma oportunidade da live como se fosse um resgate ali, de fazer, cara, volta para aquilo que você ama fazer. Então, fazer o evento esportivo, você imaginar como vai ser a sensação das pessoas. E quando você está ali no evento, a maioria das pessoas não te conhecem. E você ouve, poxa, olha só, isso é legal, olha, nossa, eles pensaram nisso e tudo. Então, a minha sensação de realização, de gratificação de estar ali, de falar assim, cara, eu imaginei aquilo e aquele momento está acontecendo para os outros, para mim é o que me deixa em êxtase mesmo, tipo, é o meu momento mais feliz. Qual é o seu momento? O que Vários momentos. É tão difícil essa pergunta, né? O que que é? Cara, milhões de momentos. Mas eu acho que assim, na minha vida, até runística, digamos assim, eu de acho que hoje corrida, tem né? um motivo legal, né? Hoje eu tenho um motivo legal, mas assim, tem tantos motivos legais. Hoje em dia eu posso dizer que eu tô grávida e posso aproveitar esse momento, mas vem muito acima disso. Eu acho que o viver a verdade, pra mim, é fenomenal. E eu me encontro na corrida, tanto é que meu baby vai correr comigo até eu conseguir. Então, assim, viver a verdade é muito bom, porque tu espalha a tua verdade e com isso você traz as pessoas que também significam, também enxergam a verdade naquilo para vir contigo. Então você cria um elo, uma conexão de gente vivendo a tua mesma verdade. Que eu sinto muito isso na corrida. Porque você corre por quê? Eu corro para ficar feliz, eu corro para me desafiar, eu corro para me desestressar. E a gente percebe que é uma verdade que todo mundo tem. Então é muito gostoso se sentir abraçado por essa verdade. Então, para mim, o que me deixa mais feliz, acima de tudo, além do meu baby, claro, é viver a verdade. Babi, eu gostaria que você desse dicas para uma mulher que ela quiser começar a correr. Vontade é a dica principal. Assim, você quer correr mesmo? Quero, eu queria, mas você queria, você quer. Então é o seguinte, abre o tênisinho, sai para caminhar, organiza um dia na tua agenda que você vá sempre, se comprometa com o dia que você vai. A corrida ela vai acontecer. Você tem que começar se movimentando, nem que você comece caminhando. Caminha, corre. Daqui a pouquinho você vai estar só correndo. E por aí você vai aumentando e vai sentindo, e aí você pode sim procurar um profissional para te ajudar mais. Mas eu acho que esse começo é isso, depende da sua decisão e força de vontade. Só. O resto vem depois. Vem acontecendo com o tempo. Agora, a live, agora o cupom, nós vamos falar do cupom Great Run 15. Você tem 15% de desconto em todas as etapas da live Run XP. Ah, não, tem que ser o Babi Beluco, hein? Usa o Babi Beluco. Ah! Usa o meu, hein? Usa o Qual meu. convite você faz para as meninas? Eu digo que a mulherada que me segue ou que não me segue, que comece a me seguir, mas também use o meu cupom nas compras da live para comprar um lookinho lindo como o meu assim, tá? Use Babi Beluco de cupom que você vai ter desconto também nas corridas. Pronto, viu? Tem 2 cupons aqui, você escolhe qual. Eu acho que eu sou mais simpática, eu escolheria o meu, tá? Eu fico com a mole, fico com a corrida. Fechado, então. Você tinha mais alguma coisa para colocar? Eu acho que esse tom é muito completo. Esse é o primeiro do nosso. Eu acho que tem um dia vamos ter que falar mais, porque eu acho sensacional. 51 etapas, né? E ele tem um conteúdo tão relevante que a gente nem tem o que falar. É. Porque é tanta informação bacana que as pessoas deveriam saber, até para valorizar mais cada etapa e cada corrida, para saber o trabalho imenso que dá atrás disso, porque é muito legal. Então, assim, você podia falar mais 3 horas aqui que a gente já está te ouvindo, porque é muito interessante mesmo.
Por exemplo, mais uma dúvida, é a cidade. Vamos falar das cidades. Por exemplo, você não vai ter Ribeirão Preto, né? Algumas cidades vão repetir. Sim. A gente tem Grandes praças, com né? essa questão do crescimento, né, do circuito, a gente vê a oportunidade de repetir em algumas cidades onde a gente tem um maior público, quando eu digo pela questão de que às vezes a pessoa está viajando numa época que a gente vai fazer a corrida, então tem ali a oportunidade de fazer ali outros eventos, né? São Paulo a gente tem 3 eventos, né? Pela primeira vez a gente chega a 3 eventos em São Paulo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza e Campinas são 2 eventos que a gente vai para essas cidades, né? Então a gente consegue repetir, mas o intuito aqui nosso não é ficar sempre repetindo nas cidades, né? A gente vê ali essa oportunidade de São Paulo que, poxa, gerou ali um relacionamento com a Secretaria de Esportes e a gente ter conseguido uma terceira data e aí a gente não tinha como descartar, porque, poxa, é maravilhoso fazer o evento aqui, né? Mas acho que 2 eventos por cidade já é um número muito legal no primeiro e outro no segundo semestre, porque a gente sempre quer dar voz de chegar tipo, em outras cidades, de outras pessoas conhecerem o nosso jeito de fazer evento e muito daquilo que a gente falou aqui hoje, muito puxado pela Babi, de poxa, você quer descobrir uma outra cidade correndo? Então acho que esse estímulo é muito legal. Ou você vai de viagem e de trabalho para alguma cidade, você olhou nosso calendário, tem alguma etapa lá? Poxa, você pode fazer aquilo que você gosta, que você vai viver uma experiência bacana nessa cidade, mesmo no momento que você está ali a trabalho. Então acho que isso é muito legal e a gente vê a oportunidade de crescimento ainda absurdo, tanto aqui no nosso país, quanto a marca é uma marca que está num momento muito legal também de internacionalização. Então, existe sim possibilidade de a gente levar o circuito para outros lugares do mundo aí. Uma coisa legal que o Bruno falou até, essa geração que está vindo, mais saudável, digamos assim, né? Tá entendendo e encontrando na corrida as baladas. Então, assim, pô, imagina eu falando pro meu marido, eu vou viajar e eu vou numa rave domingo. Desiste. Agora, eu vou viajar e eu vou numa corrida domingo, é fácil. E os jovens estão cada vez mais adeptos a isso. Pô, a gente vai beber à noite ou a gente vai correr de manhã? Vamos correr de manhã. Então, isso vem gerando todo um movimento de mais saúde, né? Que vem trazendo a galera para corrida. Tem até um evento super famoso lá fora do Brasil que chama Burning Man, que é um festival de uma semana. E eles lançaram o Running Man. Olha que legal. Só de corrida. Então, assim, só saúde, só lifestyle. Então, assim, é um movimento que na minha concepção, eu só vejo que vai crescendo cada vez mais. E não é moda. Eu acho que é um movimento que veio para ficar. Bom, pessoal, eu adorei a conversa. Acho que te conheço há muito tempo. Ele é um profissional falou profile, né? Bastante. Porque não pode parar, né? Não dá para parar, né? Egito, né? Primeiro que eu acabo não usando minhas redes sociais e tudo, então, né, acabo não ficando tão conhecido assim para quem está por detrás, assim, nos bastidores, mas já tenho 20 anos de corrida, então tive grandes escolas aí, grandes professores que hoje me permitem estar num ambiente que primeiro de estímulo, que poxa, a gente quer sempre buscar ali, poxa, qual vai ser a próxima inovação que a gente vai trazer, que impacto positivo que a gente pode trazer para esse mercado. Como a Babi falou aqui agora, acho que vem crescendo muito as oportunidades a partir do momento que você tem toda essa construção com várias gerações, né? Então, antigamente era falado que corredor bom é o corredor antigo, né? O velho que, poxa, que nem corredor novinho, né? Na verdade, né? E, poxa, hoje a gente vê que é o contrário, poxa, é uma mistura de gerações. O jovem está interessado em saber como que eram as provas antigamente com o que é hoje. Poxa, quem é um corredor ali, tipo, jamais assíduo, quer descobrir novas formas de correr, então acho que só tem coisas legais que vêm pelo mercado para esses próximos anos. Qual a principal mudança que você viu no corredor ao longo de 20 anos aí, né? O que você vê na organização de corridas e você está ali, né, com ele dia a dia na dia de prova? Eu acho que são várias, na verdade, né? Tô falando que, poxa, quando eu comecei a fazer corrida, a gente fazia corrida para 500 pessoas, né? Então era algo muito nichado.
quando a gente falava que trabalhava com corrida ou estimulava pessoas a correrem, poxa, correr para quê, né? Cada doido, né? Seus doidos. Exato. Então acho que, poxa, essa é a principal mudança de que, poxa, a corrida hoje é mais fácil as pessoas falarem assim, como assim você não corre? Do que, né? Então acho que é muito legal e cada um tem a sua conexão com a corrida, né? Então acho que isso é muito legal e a tribo respeita muito isso, né? Que cada um tem ali o seu motivo por correr, né? Mas acho que você tem todas essas interações tecnológicas, né? Acho que então é difícil de escolher alguma coisa, mas eu acho que você tem questões aqui com a parte de tecnologia, você tem a questão de o relacionamento humano através da corrida, que tem essas interações, você de fato vibra. Poxa, é inimaginável às vezes, tipo, uma cidade aqui como a gente vive em São Paulo, que as pessoas às vezes não se cruzam para dar bom dia nem no elevador, mas na corrida você vê uma pessoa ali que começa, tipo, a diminuir o ritmo. Poxa, vamos lá, você consegue. Então esse espírito eu acho que é o mais legal da corrida e até vale de a gente trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, sabe? Tipo, de que por que as pessoas se incentivam tanto na corrida, as pessoas são tão assim e às vezes no dia a dia perde um pouquinho esse espírito. Então, o que eu vejo mais legal da corrida e que isso perdurou, na verdade, né? Não foi uma mudança, e sim perdurou, é que dentro da corrida existe esse estímulo, esse apoio com quem você nunca viu na vida, né? É uma coisa que cada vez mais vem trazendo diversos nichos da corrida, assim como a gente falou no começo, né? Antigamente você ia fazer uma prova, ou você ia para as cabeças, digamos assim, ou você vai querer pegar teu pódio, ou então nem vai. Hoje em dia vai ter a galera que vai junto, hoje em dia vai ter a grávida, que eu tô feliz da vida indo correr minha live, porque eu sei que tem lugar para mim lá. Não é só a galera do pódio. Eu já tive meu momento de só ir para pegar pódio, e foi uma delícia, mas agora vai ser uma delícia também indo para curtir. Então esse momento democrático da corrida tá muito legal e muito convidativo para as pessoas estarem ali cada vez mais e gostando mais, trazendo os amigos. Pessoal, eu agradeço demais a presença do Bruno Lustre, Babi Piluco. Eu desejo sucesso a vocês. Cheers! Fazer um brinde Nossa. aqui com água. Sucesso a vocês. Eu agradeço. Sucesso e saúde.